Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui, baseada nos materiais que a gente recebeu. Oi, pessoal. Hoje, vamos analisar um tema que, olha, é central na interpretação bíblica. Mexe muito com a forma como a gente lê as Escrituras, sabe? Com certeza. A questão é, como que uma passagem específica da Bíblia se encaixa no grande plano da revelação de Deus? Exato. E para chegar lá, a gente precisa encarar uma pergunta fundamental que o material investiga bem. Essa história toda da relação entre Deus e a humanidade, ela é marcada mais pela continuidade ou tem mais rupturas, mais descontinuidades? Boa pergunta. E a resposta, assim, não é óbvia, né? E tem consequências enormes. Concordo. Então, a nossa missão aqui hoje é investigar alguns modelos que tentam explicar esse padrão e também dar uma olhada mais de perto em conceitos como graça, lei, a ação do Espírito Santo. Isso, sempre com essa lente. Continuidade versus descontinuidade. Porque a maneira como a gente enxerga isso realmente muda o jogo da leitura e da aplicação da Bíblia, né? Totalmente, muda tudo. Ok, então vamos começar pelo básico. Por que essa discussão é tão importante? Às vezes parece um debate meio acadêmico, né? Pode parecer. Mas o material que a gente analisou, olha, rapidamente desfaz essa impressão. Ele aponta algo bem chocante, na verdade. Sim, Dependendo da visão que se tem, dá para acabar considerando quase 90% da Bíblia ou o Antigo Testamento inteiro como tipo menos aplicável diretamente hoje. é um impacto imenso, né? Chocante mesmo. Gigantesco. E não fica só na teoria, né? O material ressalta como isso afeta áreas muito práticas da vida cristã. Tipo aconselhamento, Ah, sim. divórcio como um caso, né? Certo. Podem levar a orientações, assim, completamente distintas para a vida das pessoas. Imagino. E isso deve influenciar também o que é ensinado, que é pregado nas igrejas. Certo? Com certeza. Se o Antigo Testamento é visto como menos relevante, a tendência é que ele seja menos utilizado, né? Menos explorado. Faz sentido. Pois é. A forma como essa tensão entre continuidade e descontinuidade é resolvida, ela tem implicações diretas na vida espiritual e também na forma como a gente influencia outras vidas. O material deixa bem claro que existe um espectro de opiniões. Vai desde quem vê, assim, quase tudo como diferente entre os testamentos, Uma ruptura quase total. isso, até quem vê uma continuidade quase absoluta em tudo. Entendi. Então, como é que as pessoas tentam organizar essa história toda? O material apresenta pra gente 5 abordagens, né? 5 modelos principais. Exato. Mas antes de mergulhar neles, tem um alerta importante que o texto traz, citando F.F. Bruce. Qual é? É o risco da gente forçar a Bíblia a caber num sistema que a gente já tem na cabeça, sabe? Entendi. Em vez de deixar que a própria Bíblia forme o sistema. Precisamente. É fácil a gente se apaixonar por uma teoria e começar a ler tudo só através daquela lente, né? Verdade. E um outro perigo que o material menciona é adotar uma visão sem nem perceber que é uma teoria, ou pior, sem considerar as alternativas. Isso limita demais a compreensão. Bom ponto. Então, com esse alerta em mente, vamos dar uma olhada nesses 5 modelos que o material descreve. Vamos lá. O primeiro é chamado de teologias, mas nenhuma teologia. Pelo que eu entendi, geralmente está ligado à teologia liberal, não é? Isso. Ele vê a Bíblia mais como um registro da evolução religiosa de Israel. Com ideias que mudam, às vezes até entram em conflito. Exato. A ênfase aí seria claramente na descontinuidade. Nessa visão, não haveria uma única teologia bíblica unificada, mas várias, sabe? Em desenvolvimento. Certo. Já o segundo modelo é bem diferente. O dispensacionalismo. Ah, sim, esse é bem conhecido. Esse sistema divide a história bíblica em dispensações. O material usa aquela definição clássica do Scofield, né? Um período em que o homem é provado com respeito à obediência a alguma revelação específica da vontade de Deus. Isso, e aqui a ênfase é bem forte na descontinuidade entre essas eras. Eu lembro de ver umas listas dessas dispensações. O material menciona um esquema comum com 7, acho que do Riley: inocência, consciência, governo humano. Promessa, lei, graça e reino milenar. Isso. A ideia central é que Deus administra a relação dele com a humanidade de formas diferentes em cada período desses. Entendi. Mas é importante notar, como o material aponta, que existem debates dentro do próprio dispensacionalismo, tá?
Ah, é? Tipo o quê? Uma questão central é se essas dispensações implicam diferentes meios para a salvação, o que, segundo o texto, a maioria dos dispensacionalistas hoje rejeitaria. Ok, então não são meios diferentes de salvação. Não. A visão mais comum hoje é que representam diferentes regras de vida, diferentes responsabilidades, mas sempre sobre a mesma base de salvação, pela graça, através da fé. Entendi a nuance. E quanto à aplicação? Se as regras mudam tanto, como a gente sabe o que vale hoje? Boa pergunta. O material cita uma visão mais antiga, mais radical, de um tal Charles Cook, que dizia que nada do Antigo Testamento se aplicaria diretamente ao cristão. Nossa, radical mesmo. É. Mas o texto também observa que as visões dispensacionalistas mais recentes tendem a ver mais continuidade moral, sabe? É descrito lá como um poderoso instrumento hermenêutico, se estiver correto, mas também com um sério risco se estiver errado. Faz sentido. E o terceiro modelo, a teoria luterana. Isso. A chave aqui é aquela distinção cuidadosa entre lei e evangelho. Lei e evangelho. A lei mostra a santidade de Deus, o nosso pecado, o evangelho mostra a graça, a salvação em Cristo. E o ponto crucial para essa visão é que ambos, lei e evangelho, estão presentes e ativos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ah, interessante. Então a ênfase é na continuidade dessas duas palavras de Deus ao longo de toda a história. Exatamente. Não é uma questão de eras separadas, tipo era da lei contra a era da graça, mas de funções divinas que operam juntas continuamente. Então a lei serve para expor o pecado e guiar quem crê, e o evangelho para salvar quem não crê e motivar quem já crê. Precisamente essa lógica apresentada. Aí vem o quarto modelo, a teoria da aliança ou teologia federal. Certo, aliancista. Essa vê a história da redenção unificada principalmente sob duas grandes alianças. A aliança das obras, com Adão antes da queda, e a aliança da graça, depois da queda, abrangendo todos os crentes de todas as épocas. Ok, aqui o foco parece ser massivamente na continuidade, né? Continuidade da graça de Deus e do seu povo. Totalmente. Mas aí surge a pergunta, e as diferentes alianças que a gente lê na Bíblia? Com Noé, Abraão, Moisés, Davi, e a própria distinção que o Novo Testamento faz entre antiga e nova aliança. Como essa teoria lida com isso, segundo o material? Ótimas perguntas, que o material também levanta. A resposta que a teoria da aliança dá é que essas várias alianças do Antigo Testamento, abraâmica, mosaica, davídica, são, na verdade, administrações ou fases progressivas dentro da única aliança da graça. Ah, então não são descontínuas como as dispensações. Não, elas se somam, se desenvolvem. E quanto à antiga versus nova aliança, a visão não é que elas são opostas, antitéticas, mas que se relacionam como promessa e cumprimento. Tipo, uma versão boa, preparatória, e a outra final, superior. Isso, sintéticas, ambas sendo expressões da mesma aliança da graça. Entendi a lógica interna. E o quinto modelo? Parece que tenta achar um meio termo, é isso? Sim, é chamado de modelo epigenético. A analogia usada é bem visual, a de uma árvore ou um organismo vivo. Uma árvore? Como assim? A ideia é que a revelação de Deus cresce, se desenvolve ao longo do tempo. Ela é sempre perfeita para o seu estágio, mas vai se tornando progressivamente mais completa, mais complexa. Ah, tipo revelação progressiva? Exatamente. Esse modelo busca equilibrar a unidade fundamental, pensa no tronco da árvore, talvez a promessa de Deus, como sugere Walter Kaiser, que é citado, com a diversidade e o desenvolvimento, que seriam os galhos. Então ele reconhece tanto a continuidade quanto a descontinuidade, mas de uma forma mais orgânica. Isso, tenta integrar as duas coisas. Ufa! Então a gente tem um espectro, né? Desde uma visão de múltiplas teologias quase desconectadas, passando por eras bem distintas como no dispensacionalismo, até uma unidade forte na lei e evangelho, da visão luterana ou na aliança da graça, da aliancista. E, por fim, esse modelo de crescimento orgânico, o epigenético.
É bastante coisa para processar, né? Com certeza. E é justamente aqui que o material propõe uma abordagem que eu particularmente achei muito interessante, talvez mais fundamental. Qual seria? Em vez de começar escolhendo um desses mapas teológicos e tentando encaixar a Bíblia nele, que tal fazer o contrário? Olhar primeiro para o terreno. Exato. Olhar diretamente para os conceitos bíblicos fundamentais e ver que tipo de padrão emerge dos próprios dados da Bíblia. Gosto dessa ideia. É uma abordagem mais indutiva, né? Sim, o material sugere examinar alguns conceitos-chave através de toda a Escritura. A gente está falando de graça, lei, salvação e a obra do Espírito Santo. Ótimo. Vamos começar pela graça, então. Acho que a percepção mais comum é aquela: Antigo Testamento, lei e ira. Novo Testamento, graça e amor. O material contesta isso de frente, né? Contesta, e com vigor. Argumenta que essa é uma dicotomia falsa e até perigosa. O material vai lá e aponta evidências explícitas da graça e até do evangelho já no Antigo Testamento. Mesmo? Onde, por exemplo? Cita, por exemplo, Hebreus 4, versículos 1 e 2, que afirma que as boas novas, o evangelho, foram pregadas aos israelitas lá no deserto. Nossa! E Gálatas 3, versículos 8 e 9, dizendo que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. E Romanos 4, que usa Abraão e Davi como exemplos de justificação pela fé, não por obras. Isso já abala aquela visão simplista, né? Mas será que era o mesmo evangelho ou um tipo diferente de boas novas? O material aborda isso sim. Cita a paixão com que Paulo escreve em Gálatas 1, versículos 6 a 9. Paulo insiste que existe um só evangelho e amaldiçoa qualquer um que pregue outro. Forte isso. Muito. A conclusão apresentada ali é que termos como evangelho do reino ou evangelho da paz são só descrições de facetas diferentes desse único e imutável evangelho da graça de Deus através de Cristo. Entendi. E a presença da graça em si, mesmo antes de Cristo vir. O material demonstra isso percorrendo as próprias dispensações que o dispensacionalismo lista. Mostra a graça de Deus agindo lá com Adão e Eva depois da queda. Não os destruiu imediatamente, né? Exato. Prometeu um redentor. Exato. Com Noé, que achou graça aos olhos do Senhor. Na aliança incondicional com Abraão. Na própria lei mosaica, que foi dada a um povo que já tinha sido redimido pela graça lá no Êxodo. E claro, na era atual, cita também salmos como o 32, o 51, o 103, que são retratos super vívidos do perdão e da misericórdia de Deus já no Antigo Testamento. Exatamente. Então, a primeira grande conclusão dessa análise conceitual, segundo o material, é que a graça não é uma invenção do Novo Testamento. De jeito nenhum. O Deus do Antigo Testamento já era um Deus de graça. Isso aponta forte para a continuidade, né? Aponta muito forte. Agora, vamos para a lei. Se o Antigo Testamento não era só lei e o Novo não é só graça, como a gente entende a lei? Boa. O material também desafia aquela ideia de que a lei era o meio de salvação no Antigo Testamento, certo? Nossa. Exatamente, isso é crucial. E o material argumenta isso olhando para o contexto em que a lei foi dada. E qual era esse contexto? Primeiro, ela foi dada depois da aliança da graça com Abraão. E Paulo afirma lá em Gálatas 3,17 que a lei não anulou essa promessa graciosa. Certo. Tirou Israel do Egito. Terceiro, foi dada depois que o povo já tinha se comprometido a servir a Deus. Ou seja, a lei não veio para criar o relacionamento, mas para guiar quem já estava nele. Essa é a conclusão do texto. A lei funcionava como uma diretriz para a vida do povo da aliança, um guia para quem já estava no relacionamento com Deus pela graça e não uma escada para tentar chegar até ele. Isso muda a perspectiva. O texto cita Gálatas 3.11, né? O justo viverá pela fé. E também 3.21-22, que diz que se houvesse uma lei capaz de dar vida, a justiça viria por ela. Mas como não há, a Escritura encerrou tudo sob o pecado para que a promessa viesse pela fé em Jesus. Reforça que a justificação nunca foi pelas obras da lei. Mas então, o que Paulo quer dizer com aquilo de não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, em Romanos 6,14? É aí que o material mais útil, aquela distinção clássica, atribuída a um tal Ezekiel Hopkins, que divide a lei mosaica em 3 aspectos.
Ah, sim. A lei cerimonial. Isso. Os rituais, sacrifícios, festas, que apontavam simbolicamente para Cristo. O argumento é que esses foram cumpridos nele, como Hebreus 7:10 detalha, e não se aplicam mais da mesma forma. Entendi. O texto usa a analogia de um cheque, né? Os sacrifícios eram como cheques que prometiam pagamento. E a quitação real veio com o sacrifício de Cristo, exato. O segundo aspecto é a lei civil ou judicial. As leis específicas para a nação teocrática de Israel. Isso. Como a teocracia não existe mais daquela forma, essas leis não se aplicam diretamente a outras nações ou à igreja hoje. E o terceiro? A lei moral, que são aqueles princípios que refletem o caráter imutável de Deus, como os 10 mandamentos. O argumento é que esta continua sendo um padrão para a vida do crente. Entendi. Então, quando Paulo diz que não estamos debaixo da lei, ele quer dizer que não estamos debaixo da lei cerimonial, porque foi cumprida, nem da lei civil judaica, porque era específica para Israel, Certo. e nem debaixo do poder condenatório da lei moral, porque Cristo pagou a nossa pena. É isso? Exatamente essa é a linha de raciocínio apresentada no material. Mas, segundo essa visão, ainda estaríamos debaixo da lei moral como um guia para agradar a Deus. Interessante. E o material lista também alguns propósitos da lei que ainda seriam válidos, né? Sim, 4 principais, que de certa forma ainda se aplicam. Primeiro, revelar o pecado, Gálatas 3:19. Segundo, restringir o mal na sociedade, 1 Timóteo 1:8-11. Ok. Terceiro, agir como um tutor ou aio, que nos mostra nossa incapacidade e nos leva a depender de Cristo, Gálatas 3:22-24. E quarto, servir como guia para a vida de retidão, que era seu propósito original na aliança e é ecoado por Jesus e Paulo, João 14:15, Romanos 7:12. E o argumento final é que Paulo, quando criticava a lei, na verdade estava combatendo o legalismo, aquela tentativa de usar a lei para obter salvação ou mérito, e não a lei em si, como padrão moral vindo de Deus. Correto. A conclusão forte do material aqui é que lei e graça não são eras opostas. São realidades complementares e contínuas na forma como Deus lida com a humanidade desde o início. E ambas apontam para a necessidade de Cristo. Exato, o que também reforça muito a ideia de continuidade. E quanto à salvação em si, o mecanismo mudou? O material considera que isso já foi coberto na discussão sobre graça e lei. A ideia central é só reforçada. A salvação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é sempre pela graça, por meio da fé. A base, a obra de Cristo, mesmo que antecipada, e o requisito, a fé, são os mesmos. São os mesmos. O que muda é a clareza da revelação sobre o objeto da fé, Jesus Cristo, e talvez o conteúdo específico daquilo em que se crê em cada época. Mas o mecanismo fundamental é contínuo. Ok. Isso nos leva ao último conceito, a obra do Espírito Santo. A grande questão aqui, que muita gente debate, é: houve uma mudança radical, qualitativa na forma como o Espírito age, comparando antes e depois do Pentecoste? Sim, essa é uma percepção bem comum, mas o material argumenta contra uma mudança qualitativa fundamental. Ele faz um levantamento bem impressionante das atividades do Espírito já no Antigo Testamento. Como que, por exemplo? Capacitação para tarefas específicas, como Bezalel, lá em Êxodo 31. Concessão de poder para liderança e vitória, como nos Juízes, em Saul. Habitação pessoal. Habitação. No Antigo Testamento. Sim. Davi implora no Salmo 51 para que o Espírito não seja retirado dele. Tem a inspiração da profecia, 1 Pedro 1, diz que o Espírito de Cristo falava através dos profetas. E a presença divina com o povo, Ageu 2:5, promete que o Espírito permanecia no meio deles. Nossa, é bastante coisa. E o material também lembra de atividades do Espírito no Novo Testamento, mas antes do Pentecoste, né? Exatamente. João Batista cheio do Espírito desde o ventre, Zacarias e Simeão profetizando pelo Espírito, e tem aquilo que é mais intrigante. O quê? Jesus dizendo aos discípulos em João 14:17 que o Espírito habita convosco e estará em vós. Sugere uma presença que já era real ali.
E depois da ressurreição, em João 20, 22, Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Pois é. Como que a gente concilia isso com passagens como João 7,39, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, ou a ordem lá em Atos 1 para esperar a vinda do Espírito? É a pergunta de 1 milhão, né? Com certeza. O material sugere que a chave talvez esteja em entender o que significa vir ou ser dado quando a gente aplica isso a Deus ou ao Espírito, que são onipresentes. Qual a interpretação que o texto favorece? A de que esses termos não se referem à chegada inicial da presença do Espírito, mas sim a uma manifestação especial do seu poder ou a uma capacitação específica para uma nova fase da obra de Deus. Então João 7,39 não significaria que o Espírito estava ausente, Não. mas que ele ainda não tinha se manifestado daquela forma específica como rios de água viva fluindo do interior do crente, porque essa manifestação estava ligada à glorificação de Cristo, morte, ressurreição, ascensão. Exatamente. E a espera em Atos seria por uma capacitação poderosa e universal para a missão global da igreja que estava começando ali. Faz sentido essa leitura. A conclusão do material é que as funções essenciais do Espírito, convencer do pecado, regenerar, guiar a fé, santificar, capacitar com dons, inspirar, eram qualitativamente as mesmas em ambas as alianças, embora a extensão e talvez a intensidade da sua obra tenham se expandido depois do Pentecoste. O que de novo aponta para uma continuidade fundamental na obra de Deus. Exatamente. Continuidade na obra trinitária. Impressionante. Analisando esses 4 conceitos-chave, graça, lei, salvação e a obra do Espírito, o material parece construir um caso bem forte para continuidade como padrão predominante na revelação bíblica. Parece que sim. O texto ainda menciona rapidinho outros 2 pontos que reforçariam isso, né? Aquela coisa das citações coletivas. Ah, sim. O jeito como os autores do Novo Testamento usam várias passagens do Antigo Testamento juntas para provar um ponto. Como Paulo faz em Romanos 3, ou o autor de Hebreus no capítulo 1. Sugere que eles viam uma unidade ali. E o outro ponto é aquela declaração famosa de Paulo a Timóteo em 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E o material enfatiza que a Escritura que o Timóteo conhecia era basicamente o Antigo Testamento, né? Exato. Mesmo assim, Paulo a considera totalmente útil e suficiente para a vida cristã, o que seria bem estranho se houvesse uma descontinuidade radical entre os testamentos. Com certeza. Ok. Então, se a análise dos conceitos e esses outros fatores apontam para uma forte continuidade, o que a gente faz com isso na prática? Como essa tal análise teológica nos ajuda a interpretar uma passagem específica? O material dá um roteiro? Dá sim. Ele conclui delineando 5 passos práticos para aplicar essa compreensão toda. Quais são? Primeiro, e isso é crucial, cada pessoa precisa chegar à sua própria conclusão sobre essa questão da continuidade versus descontinuidade, depois de pesar honestamente as evidências bíblicas, como as que a gente discutiu aqui. Não dá para simplesmente ignorar a questão. Certo, tem que se posicionar. Segundo, uma vez que você definiu a sua visão se é mais contínua ou mais descontínua, você precisa identificar as implicações disso para a passagem específica que você está estudando. Como que a sua visão geral afeta a relevância e a aplicação daquele texto. Entendi. Terceiro, é preciso tentar entender o nível de conhecimento teológico que estava disponível para as pessoas na época em que a passagem foi escrita. O que elas já sabiam sobre Deus e seus planos. O material chama isso de usar a analogia da escrita. Ok, o contexto histórico da revelação. Isso. Quarto, com base nisso, determinar o significado que a passagem tinha para os seus destinatários originais, o que Deus estava comunicando a eles naquele momento. O sentido original. E o quinto? E quinto, finalmente, trazer o conhecimento adicional que a gente tem hoje por causa da revelação posterior, especialmente a que veio em Jesus Cristo e no Novo Testamento, como que a luz completa da revelação ilumina aquela passagem específica. O material chama isso de usar a analogia da fé. Entendi. É um processo que exige pensar no todo antes de focar no específico, e depois integrar o específico de volta no todo. Faz bastante sentido. Exato. Bom, exploramos hoje essa questão que é complexa, mas vital, né?
Continuidade versus descontinuidade na Bíblia. Vimos diferentes modelos, mas focamos bastante na análise que o material faz dos conceitos-chave. Sim, graça, lei, salvação, obra do Espírito. E essa análise parece indicar uma linha bem forte de continuidade em como Deus age ao longo da história. Foi uma jornada e tanto pelos fundamentos da interpretação, né? Com certeza. E para deixar uma reflexão final, assim, provocada por essa discussão toda, se a gente aceita essa visão de forte continuidade, especialmente nessa interação entre lei e graça, desde o Antigo Testamento, como que isso poderia mudar a nossa leitura daquelas narrativas do Antigo Testamento que parecem, assim, à primeira vista, tão focadas em regras rígidas ou juízos severos ou até violência? Boa pergunta. Será que a gente conseguiria enxergar a graça operando mesmo ali ou o propósito maior da lei sendo revelado de uma forma que talvez a gente não percebesse antes? Fica aí a pergunta para a gente pensar ao abrir as escrituras, né? Exatamente. Fica a reflexão. E para deixar uma reflexão final, assim, provocada por essa discussão toda, se a gente aceita essa visão de forte continuidade, especialmente nessa interação entre lei e graça desde o Antigo Testamento, como que isso poderia mudar a nossa leitura daquelas narrativas do Antigo Testamento que parecem, assim, à primeira vista, tão focadas em regras rígidas ou juízos severos ou até violência? Boa pergunta. Será que a gente conseguiria enxergar a graça operando mesmo ali, ou o propósito maior da lei sendo revelado de uma forma que talvez a gente não percebesse antes? Fica aí a pergunta para a gente pensar ao abrir as escrituras, né? Exatamente, fica a reflexão.